Olá, meus amados, vamos dar início à nossa aula de português, certo? As nossas aulinhas de hoje são de português e de matemática, ok? Hoje nós temos o nosso projeto Emancipação Política de Alagoa, que está enviando uma atividade para vocês, certo? Que é a bandeira de Alagoas. Capriche nas cores, as cores vermelho, branco e azul, né, da bandeira de Alagoas, fazem referência à bandeira da França, certo? Capricha aí no trabalho de vocês. Vamos dar início à nossa aula de português. Hoje em português, vão abrindo aí um livro, na página 47. Em português, nós vamos estudar a formação de palavras, prefixo e sufixo. Ó, tia! Que nome complicado! Vamos lá, prefixos e sufixos são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixo, certo? Vamos lá, o nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra, certo, gente? Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo. Mas se estiver depois do radical, é sufixo. A tia vai citar alguns exemplos. Por exemplo, antipatia. Antipatia. Anti. Aí é um prefixo. Veja que vem antes. Retroceder. Retroceder. É também um prefixo. Tolerante. Tolerante é sufixo. É sufixo. Realismo. Ismo. Veja que tolerante e realismo é sufixo, porque ele vem depois, né, do radical. Então, é sufixo. Quando vem antes, é prefixo. Certo, gente? Vamos lá. Após a aula, Marina foi com a mãe a um centro comercial. Ao passar por uma livraria, algumas revistas chamaram a atenção dela. Veja bem o que Marina falou. Esta revista fala sobre o cérebro. A mãe dela responde: Vamos, Marina, a livraria já vai fechar. Ainda precisamos ir ao supermercado. Na primeira questão, Marina ficou pensando na palavra livraria e chegou a algumas conclusões. Vamos ver o que Marina falou. Algumas palavras surgem a partir de outras. Letra A. Essa palavra vem de outra, vem de uma outra. Qual é ela? Livre, livro ou libra? Você vai assinalar com o X. Livraria, essa palavra livraria, ela vem de uma outra. Aí nós temos três: livre, livro e libra, certo? Vamos à página 48, letra B. De acordo com seu significado, podemos dizer que essa palavra indica lugar, profissão ou sentimento. Livraria quer dizer o quê? Que ela está em algum, certo? Na segunda questão, a partir de livraria, Marina lembrou-se de outras palavras semelhantes. Letra A, circule,
no quadro abaixo as palavras em que a menina pode ter pensado. Aí abaixo está as palavras, certo? Você vai fazer uns círculos nas palavras em que a menina pode ter pensado. Letra B. Marina percebeu que há duas semelhanças entre as palavras do quadro acima. Você consegue descobri-las? Para isso, faça o que se pede a seguir. Pinte a sílaba que se repete em todas elas. Agora, complete a frase a seguir. Todas essas palavras ela possuem a terminação. Que tipo de terminação é essa? E indicam o quê? Lugar, profissão ou sentimento. No dia seguinte, Marina comentou com a professora Fernanda suas descobertas. Para aproveitar a explicação, a professora resolveu compartilhar o assunto com todos. Veja bem o que a professora Fernanda falou. Chamamos de sufixo a partícula acrescentada ao fim de uma palavra para formar uma nova. Como eu havia falado no início, né? Olha aí a palavra livro, livraria. Uria, né? Já no final. Por isso, esta palavra é sufixo. Professora, os sufixos só servem para indicar lugares? Vamos à página 49. Antes de responder a pergunta de Emília, a professora pediu aos alunos que fizesse a atividade a seguir. A atividade a seguir. Terceira questão. Algumas das palavras do quadro abaixo apresentam semelhanças. Leia-as com atenção e faça o que se pede a seguir. Certo? Cientista, qual a semelhança de um cientista? Veja aí, ao lado e faça a semelhança a seguir. Temos durável, analistas, né? Esverdeado e jornalista. Letra A. Encontre as palavras que se assemelham e copie-as a seguir. Letra B. O que há em comum entre elas na escrita? E no significado, elas também indicam o quê? Lugar? Quarta questão. Agora, como você responderia a pergunta de Emília? Veja bem o que Emília fala. Veja ao lado outro sufixo e os seus significados. Olha, gente, leia com bastante atenção essa tabela. Veja aí os sufixos, né? O significado e os exemplos. Vamos à página 50. Após a explicação sobre o sufixo, Marina lembrou-se da palavra supermercado, que sua mãe também havia usado quando falou com ela no centro comercial. Vamos, Marina, a livraria já vai fechar, ainda precisamos ir ao supermercado. Marina, então, se deu conta de que a palavra supermercado vem de quê? Mercado, hipermercado ou mini-mercado? 6. Além disso, ela percebeu que essa palavra indica um mercado, pequeno, grande ou médio. Olha bem o que Marina falou. Professora, também podemos formar uma nova palavra acrescentando uma partícula ao início dela, não é mesmo?
Sim, Marina. Esse caso, a partícula adicionada à palavra recebe o nome de prefixo. Para descobrir outros prefixos, ligue os elementos da coluna da esquerda aos da direita. Lembra o que eu falei logo no início? Super. Quando prefixo é quando ele vem depois do radical, não é isso? E sufixo é quando ele vem já no final. Entre licença aqui. Vamos lá. Vamos à página 51. Ao observar os prefixos da atividade 7, podemos perceber que eles indicam oposição, intensidade ou lugar. A nona questão. A professora Fernanda pediu aos alunos que completassem as frases a seguir. Para descobrir outros prefixos, muitos comuns em nossa língua, faça você também, mas preste atenção nas palavras destacadas, certo? Vamos à 10ª questão. Ao observar os prefixos das palavras que você registrou na atividade 9, podemos perceber que eles indicam oposição, negação, intensidade ou lugar. Veja ao lado alguns prefixos e os seus significados. Vejam aí os prefixo, o significado e os exemplos. Aqui finalizamos a nossa aula de português. Aguardo vocês na nossa aula de matemática, certo?